Hoje vamos falar sobre a macabra e clássica história de um rapaz que jogou The Legend of Zelda, Majora's Mask. O que deveria ser um momento de descontração e nostalgia acabou virando sua vida de cabeça para baixo. O jovem, que se auto-intitula como DJ do Zabu, conseguiu uma versão estranha do jogo. É possível que uma trágica história real possa ser transferida para os personagens de um jogo? Bem, ao que tudo indica, a clássica história do cartucho foi criada pelo escritor Alex Hall. O seu alter ego, de jeitos, Abu, é o resultado de uma intensa inspiração em creepypastas de 2009, aliando narrativa, truques de codificação e evidências em vídeo. E se for verdade? Meu nome é Ivan Lima e a partir de agora vou te contar a história do cartucho maldito de Zelda, Majora's Mask. O relato original foi postado no website 4chan, que permite publicações anônimas dos usuários. O acaso nos pega de surpresa e não há nada que possamos fazer para impedi-lo. O jovem Matt, ou DJ do Zabu, estava passando por uma época feliz. Havia se mudado para um dormitório do colégio e, por sua vez, ganhou um velho Nintendo 64 de presente. Depois de tanto tempo, ele poderia finalmente jogar os clássicos da sua infância. E jogou. Até cansar. O ano era 2010. Matt não fazia ideia do que estava prestes a acontecer com ele. Em certo final de semana, o jovem decidiu explorar a nova vizinhança. Ele estava à procura de novos jogos para passar o seu tempo da melhor forma possível. Acabou encontrando ao menos 3 que relembravam a sua infância e já estava pronto para voltar ao dormitório. Mas a última casa das redondezas chamou a atenção de DJ do Zabu. Ele se sentiu quase que hipnotizado a ir até lá. Saiu do carro, chegou perto da calçada e se deparou com um senhor de idade. Ele tinha uma aparência, no mínimo, estranha. Olhos estáticos, tranquilo e ao mesmo tempo ansioso. Parecia estar esperando pelo rapaz. Como isso era possível? Entre um breve sorriso e outro, perguntou ao jovem Matt o que ele tanto procurava. Queria saber se você não tem algum jogo antigo para me vender, disse o rapaz, que tentava não encarar o olho cego do senhor. DJ do Abu, por um momento, não sabia o motivo de estar perguntando aquilo justamente para o idoso. Era óbvio que ele não teria nenhum jogo à venda. E a surpresa veio. Claro. Tenho alguns numa caixa velha. Espere aqui, que eu vou buscar um para você, disse o senhor de idade. Em poucos instantes, o homem voltou da garagem com um cartucho na mão. Era um cartucho como outro qualquer, exceto pelo nome, Majora's Mask, grifado logo atrás. O senhor de idade só se preocupou em entregar o cartucho para ele, sem exigir qualquer quantia em troca. Em seguida, balbuciou um aviso. Você pode ficar com o jogo de graça, porque o último dono era um garoto que não mora mais por aqui. DJ do Zabu correu rumo ao seu dormitório. Toda aquela situação era estranha demais. De qualquer maneira, estava feliz por ter encontrado um jogo tão nostálgico e marcante. Mal via a hora de começar a jogar e relembrar das fases, torres, missões e enigmas. No início, não estava muito esperançoso com a qualidade do material. O cartucho, todo surrado, era um aviso de que poderia não funcionar. Mas funcionou. Aquele dia estranho tinha valido a pena. O jovem estava pronto para esquecer o mundo ao seu redor e explorar novamente as máscaras mágicas. Majora's Mask é um dos jogos mais estranhos da série. O enredo não fala sobre heróis do tempo ou da luta entre o bem e o mal. Em vez disso, temos um demônio brincalhão da floresta, fadas traiçoeiras, viagens no tempo e um vendedor de máscaras mágicas. Ainda assim, era um clássico para DJ do Zabu. Tanto é que mal chegou no dormitório já fez questão de colocar o cartucho no Nintendo. Ele queria esquecer tudo e todos, focando apenas naquele momento. No entanto, ao pressionar Start, o jovem se deparou
com o progresso de um jogo salvo. O nome do arquivo? Bem, só pode ser o jogo salvo do último dono, Matt pensou. Bom, de qualquer maneira, ele salvou o novo progresso do jogo, com o nome Link. E foi a partir daí que as coisas começaram a ficar bem estranhas. Isso porque as legendas e indicações de nomes se misturaram no jogo dele. Ora aparecia Ben, ora aparecia Link. Algo estava errado. Confuso e um pouco desconfortável com a situação, o rapaz decidiu apagar o jogo do Ben de maneira definitiva. Assim, os problemas com os nomes não voltariam a acontecer. DJ do Zabu começou a jogar novamente no dia seguinte, com a certeza de que mais nada de estranho poderia acontecer. Se ele soubesse o quão errado estava... Será que ele faria diferente? Depois de algumas horas, o rapaz decidiu aplicar uma espécie de trapaça para ganhar mais tempo explorando os recursos. Era só fazer com que o personagem olhasse para o telescópio ao bater a marca de meia-noite no relógio do jogo. Se fizesse isso corretamente, o relógio sumiria e era possível ter um dia extra para terminar outras missões. DJ do Zabu conseguiu, mas o seu personagem foi direcionado para a missão final do jogo. Não tinha som, não tinha ação, não tinha lógica. Aquilo não tinha qualquer tipo de sentido com a narrativa do jogo. O chefe final parava acima da cabeça do personagem, com uma música de fundo assustadora. Não importava para onde o personagem ia, o chefe da missão final continuava, encarando-o sem dizer nada, até que uma mensagem estranha apareceu na tela. Por algum motivo, você conseguiu uma reserva. O que estava acontecendo? Aquela mensagem estava fora de contexto. Será que o jogo queria passar algum tipo de informação para o menino? Ele mal teve tempo para pensar. Outra mensagem apareceu na tela, perguntando se não queria ir para o covil do chefe do tempo. Tinham duas opções, sim e não. Mas só a opção do sim funcionava. Sem escolha aparente, DJ do Zabu respirou fundo e apertou o sim. A tela ficou branca do nada, com as palavras "O amanhecer de um novo dia" em destaque. O lugar para onde o personagem foi transportado fez com que DJ do Zabu se enchesse de medo. Ele estava apavorado com o rumo do jogo, que não tinha nada a ver com a sua infância e com o que lembrava da história. O rapaz foi dominado por uma sensação desconfortável. Algo estava prestes a acontecer. Algum novo personagem apareceria de uma hora para outra. Matt tinha plena certeza disso. A tela branca deu lugar a uma cidade fantasma, com uma combinação de texturas inacabadas. Na medida em que o personagem caminhava pelo novo cenário, uma música horrenda aumentava de volume. Além disso, uma risada, aos poucos, se misturou com o jogo. O jovem sentia-se perdido, mas não conseguia desligar o Nintendo 64. Ele queria ver onde tudo aquilo ia dar, mesmo que já estivesse se afundando em lágrimas de pavor. A sua estratégia era de sair da cidade fantasma, mas uma tela preta aparecia toda vez em que tentava fazer isso. O jogo sempre voltava para a mesma região, como uma espécie de labirinto infinito. Nesse ponto, era óbvio que o jogo não queria que ele saísse. Por isso, DJ do Zabu optou por uma estratégia diferente e inesperada. E se fizesse com que o personagem se afogasse no lago da cidade? Parecia fazer sentido para o rapaz. E foi o que acabou fazendo. Ou, ao menos, tentou fazer. Enquanto o personagem corria em direção ao lago, alguma criatura segurou a sua cabeça e a tela do jogo voltou ao normal. Só que dessa vez, uma estátua do Link, de expressão vazia e medonha, perseguia o personagem por onde quer que ele ia. E o pesadelo só piorou ao longo das horas e dias seguintes. Não era mais um jogo. Era alguma coisa querendo transmitir uma mensagem para o jovem. Risada diabólica, mensagens na tela
Estátua que não parava de aparecer, música de trás para frente. Era demais para o garoto, mas ele... Não conseguia parar. Entre uma das fugas para escapar da estátua, o personagem acabou se afogando até a morte. A tela de Start reapareceu e as informações do jogo mudaram novamente. Agora, existia outro progresso salvo com um nome bem afogado. Então era isso. O último dono, ele estava... DJ do Zabu não conseguia mais, só que já era tarde. Ele sonhava com máscaras, com a estátua do Link e com o bem. O jogo ultrapassou as fronteiras da realidade e agora atormentava o garoto no seu dia a dia. Ele até tentou se encontrar com o senhor de idade novamente, mas a sua casa estava à venda. Sem rastros, sem sinal, sem nada. Inclusive aproveitou a oportunidade para perguntar aos vizinhos sobre esse tal de bem. Ninguém tinha coragem de dizer com as palavras, mas um dos vizinhos quebrou o silêncio. Esse vizinho disse que Ben era um garoto da vizinhança. Isso mesmo. Era. Ben sofreu um acidente e, infelizmente, não conseguiu sobreviver. E se for verdade? Dejuz Abdul cansou de toda aquela história, mas o espectro do jogo aparentemente contaminou o seu computador e fez contato direto. O jovem decidiu se livrar da maldição para que aquilo não fosse repassado adiante. Mas, antes de finalizar a história no site 4chan, Matthew Dejuz Abdul deu um aviso. Não baixem os meus vídeos jogando Majora's Mask. Eu não sei como essa maldição acontece, mas é bom prevenir. Quem estava tentando se comunicar com Dejuz Abdul por meio do jogo amaldiçoado? Seria o fantasma do jovem Ben? Onde esse cartucho foi parar? Existem outras versões disponíveis na Deep Web? E mais, a história é somente fruto da imaginação de Alex Hall, que revelou ser o escritor por trás da creepypasta? Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar até o final. Não se esqueça de dar o like no vídeo e ativar o sininho para receber notificação dos próximos. Um grande abraço e até mais. E se for verdade?